Lilith, né? Falando aqui de temas meio polêmicos, né? Sobre Lilith, né? Na nossa vida, né? Vamos compartilhar hoje, né? Falando sobre Lilith aí no signo de Touro. A gente fala da Lilith no signo e fala também da Lilith na casa, lembrando que existe uma diferença, não só da Lilith, mas de qualquer planeta, no signo e na casa. Na casa a gente está falando de uma área da sua vida. E no signo são as características de comportamento naquele signo, certo, Márcia? Certo, perfeito. Com você. Ai, que lindo. Então vamos lá, né? Trazer aí a força da energia de Lilith na nossa vida, né? Lilith é muito profunda, como o Edelcio falou, né? Na primeira live que nós falamos, né? De Lilith em Áries, né? Eu dei uma introdução bem interessante, né? Faz sentido a gente dar uma passadinha na Lilith em Áries, né? Onde a gente passa, né? Falando um pouquinho da Lilith, né? Olhando por uma visão mais astronômica, né? A gente passa também pela Lilith olhando pelo olhar do Zohar, né? Que é bem legal entender a história da Lilith, né? Como eles contam. Passamos também pela Lilith no Segundo Testamento e demos uma olhada também na Lilith, né? Uma visão mais analítica, entendendo como ela flui dentro do nossa psique, né? As nossas projeções, né? As nossas contradições que a gente traz, né? Dessa força de Lilith lá em Áries, né? E agora a gente vai trazer, né? Esse olhar da Lilith também, mas agora falando do signo de Touro. Então, a gente vai compartilhar bastante informação sobre esse ponto, né, de Lilith dentro do mapa astrológico no signo de Touro. Perfeito. Bem rapidamente, dá uma geral sobre a Lilith. Sim, é muito legal, né? Eu vou dar uma passadinha, né, olhando por uma visão bíblica, né, só para a gente trazer essa ilustração, né, olhando pela visão bíblica, né? Bom, na Bíblia não está escrito, né? Tem passagem pelo Zohar, exatamente quando a Lilith, né, seria a primeira mulher de Adão, né? Olhando pela história, né? E ela e tem essas pequenas histórias, né? Contando que ela era uma mulher autossuficiente, mulher independente, né? Livre, né? Então, da mesma forma que ela entendia que Adão tinha a liberdade dele de ir e vir, né? Ela também teria essa liberdade de ir e vir. E houve, né? Pela história, né? Que ela foi Adão foi discutir com Deus, né? Falando que aquela mulher não servia a ele da forma que deveria servir, né? Então Adão discutia com Deus, né? Porque ela não era uma mulher obediente, né? Olhando pela história. E aí Lilith se enfesou em relação a isso e foi lá discutir com Deus também, falar assim: como que ele quer que eu sirva, que eu seja submissa? Eu não estou disponível para ele, né? Na hora que ele deseja, eu também tenho os meus valores, os meus prazeres, os meus desejos, né? Vamos dizer assim, nessa linguagem simbólica, olhando pela história no dia de hoje, né? Então, houve essa discussão, né? Onde Adão não conseguiu ser flexível em relação às vontades de Lilith. Segundo a história, ela pega a bolsa e vai embora e deixa Adão reclamando, né? E Adão vai discutir com Deus: olha, como que minha mulher vai embora assim, me deixa, né? O senhor precisa me mandar uma mulher mais obediente, né? Porque essa é muito rebelde, né? Segundo a história. Então, aí Deus manda a Eva, né, que é a segunda mulher de Adão, né, que é uma mulher mais submissa. E fazendo essa analogia com a história, né, e trazendo para os dias atuais, Lilith está dentro de nós, né, quando a gente olha no mapa astrológico, ela está dentro de uma área da nossa vida, dentro de um signo, pelo período de nascimento de cada um, e ela traz essa força dentro de nós, que a força original dela é uma energia de autossuficiente, sim, né, uma independência, né, sustentar as minhas próprias vontades, é o ponto da Lilith dentro do mapa, e foi o que a gente discutiu na primeira live, né? Que a humanidade, ela está com dificuldade ainda de sustentar essa força, né? Da mulher autossuficiente, do homem também, ter os prazeres dele, de ter ação no que ele acredita que é verdadeiro. Então, a gente ainda está muito preso, né? Dentro do nosso DNA, né? Pelos nossos ancestrais, principalmente os mandamentos da lei de Deus, querendo ou não, a gente carrega uma memória dentro de nós, e a gente acabou se castrando, não podendo usar a força nutridora de Lilith dentro de nós. Mas ela está dentro do mapa, e quando a gente faz o mapa astrológico, né, Edelso, a gente consegue mostrar esse valor dentro do mapa para o nosso cliente, para ele conseguir, né, vir para fora na total essência. E então, Lilith, ela traz essa simbologia do poder, mesmo esse poder estando escondido dentro de nós. Mas a gente está no processo de descoberta desses nossos valores, né? E hoje a gente vai falar, né, Delcio, sobre a Lilith
no signo de Touro. Sim, que tem a ver com prazer, né? Com os sentidos, não é isso? Sim, Lilith fala muito do sentido, né? Ela fala muito do corpo também, né? Porque o signo de Touro ele é muito visceral, né? Mesmo Sim. sendo um signo fixo, né? Mas ele vai falar muito dessa víscera, né? Dessa Sim. posse também, né? Lilith fala muito desses prazeres que está dentro de nós. Está enraizado, né? Obviamente, como a gente está falando aqui, mas a gente precisa despertar esse valor da Lilith aonde está dentro do mapa. E hoje, quando a gente fala desse signo de Touro, a gente tem que trazer essa força, né? O touro, ele dentro do nosso mapa, ele vai falar muito do nosso corpo, né? Às vezes a gente precisa sentir, né, a energia do nosso físico e às vezes, né, e principalmente agora nessa correria, internet, computador, agora as IAs, né? A gente parece que desconectou um pouco dessa energia visceral do nosso corpo, né? Nós estamos tão para fora que às vezes a gente não consegue sentir essa energia da Lilith em Touro dentro do nosso mapa, a gente pode dizer. Então, ela pede, né, que a gente olha, a gente sinta, né, e a gente conversa com nós mesmos, né? Eu mereço existir, eu mereço desfrutar também das coisas boas da vida. E, às vezes, isso não fica claro na mente. Parece que a palavra que a gente usa, olhando para essa visão mais bíblica, é pecado sentir prazer, né? Já que Lilith em Touro fala desses prazeres viscerais. Então, é muito legal a gente trazer essa clareza, né, de Lilith em Touro, que fala muito das nossas posses, dos nossos prazeres, das nossas vontades. Ela vai olhar também, né, a força, né, que você tem para adquirir as suas questões materiais, né, os seus valores, seus bens materiais, né? Então, Lilith está muito correlacionada também a valores monetários, né? Então, ela está olhando para isso. Então, ela tem potência para adquirir esses valores, né? Quando a gente olha em Lilith no signo de Touro. Uma pergunta aqui, se a Lilith dela pode ajudar a ganhar mais dinheiro. Sim, a Lilith no signo de Touro, ela fala, né? Ela tem essa visão, né? Estratégica, já que Touro fala de estratégia, né? Principalmente de conseguir escolher, né, as melhores sementes, vamos dizer assim, né? O Touro ele tem essa visão, né? Peraí, tem um monte de semente ali no pátio, né? Touro, a Lilith em Touro, ela vai conseguir. Peraí, aquela semente ela é nutritiva, aquela semente ela vai fazer novas sementes, vamos dizer, vai trazer novos frutos ali no percurso. Então, a Lilith em Touro, ela tem essa visão, né, de valores mesmo. Então, eu posso dizer, né, um grande ourives, a gente pode dizer que deve ter uma Lilith ali em Touro para saber se aquela joia é realmente ouro, um ouro de boa qualidade, ou é uma joia falsa, podemos dizer assim, né? Então, ele consegue ter essa clareza, né? Então, esse olhar, né, do ouro, ele é muito profundo. Igual, né, um diamante, né? Um diamante numa boa máquina, né, de polimento, é um diamante assim mais nobre possível. Mas a gente viu, né, recentemente, né, a Swarovski, né, também pegou várias peças, né, em vidro e lapidou da mesma forma que é quase não percebível, né, a qualidade da Swarovski, né, com o diamante, né, de tão perfeita, mesmo sendo uma máquina de uma excelente qualidade para corte. E a Lilith, quando ela olha as duas joias, ela vai saber, assim, no instinto dela, o que é um diamante e o que é um Swarovski, vamos dizer assim, né? Então, esse olhar de Lilith é assim, nós, réis mortais, que não tem a Lilith em Touro, nossa, as duas joias é linda, provavelmente eu vou achar que o Swarovski é mais bonito do que o próprio diamante. Tão perfeito que ela é, né? Então, existe esse sutil de informação que a gente não consegue ter clareza. E uma Lilith em Touro consegue enxergar essa nobreza, essa joia pura, né? Então, é legal a gente ter esse olhar, né, quando a gente entende da Lilith no signo de Touro. Ela procura estabilidade também, né? Porque assim, que é as características de Touro, a estabilidade, conforto, segurança através da materialidade, não é isso? Sim, ela deseja, né? O prazer dela é a desejo, segurança, né? e é o desejo. E até olhando o lado oposto desse desejo da Lilith, até olhando uma visão de forma um pouco negativa, é o medo da escassez, né? Então ela também entra nessa energia. Ela tem uma sensação
que haverá essa escassez. Então, quando ela entra nessa sensação de uma escassez, ela entra geralmente numa compulsão ou mesmo numa sensação de avareza, né? Então, a Lilith também, nesse aspecto negativo, ela tem esse olhar, e é muito importante a gente entender para que ela não entre nessa energia da avareza, né? Porque pode acontecer. Um outro ponto, né, da Lilith também em Touro, ela também traz uma questão muito forte da teimosia, né? Então ela fica, né, tóxica, e resistência, né? Resistência em ceder, né? Então a resistência ao material, né? Às vezes me faz lembrar dessa escassez da Lilith em Touro, daquela novela do Nonô Correia, né? Que guardava a sua vida, né? Eu acho que ali é bem uma Lilith no aspecto negativo, no signo de Touro, porque até então o Nonô Correia tinha muitos bens, né? Mas a geladeira, né? A Elisa, lá, a filha dele, não podia ter acesso aos alimentos. A geladeira tinha cadeado, os armários tinham cadeado. Então, a gente pode olhar de forma negativa a Lilith ali com essa questão de uma compulsão, vamos dizer, também, né? De controle, mas uma energia de avareza ali, olhando pela novela. Mas essa compulsão também da Lilith, ela pode também trazer, sabe o quê? O excesso, né? O excesso, por exemplo, o excesso de comida, na questão da falta, ela pode também, né, ter acúmulos, né? Como o Touro fala de posse, às vezes ela pode ter aquela questão do acúmulo de muita roupa dentro de casa. Porque então, ela tem dificuldade de lidar com perdas, né? Ela não consegue. Lilith, no aspecto negativo, ela não consegue conseguir trabalhar essas percas, né? E a gente entende que não é que ela vai perder. A gente entende que a Lilith, no signo de Touro, ela precisa investir, ela precisa inovar, né? E se ela não inova, ela se perde no meio do caminho. E até legal a gente olhar a Lilith com esse olhar. Eu gosto sempre de trazer histórias, né? Até pontos bíblicos, né? Para a gente trazer clareza, né? Porque às vezes fica mais claro a gente trazer esse ponto, né? Então, na história, olhando por uma visão bíblica, a gente tem a esposa de Ló, né? Lá na Bíblia, né? Então a gente pode entender que a esposa de Ló, né? A esposa perfeita, mas quando Deus falou para ela, né? Para ela e o marido, né? Fugir de lá, né? Fugir de Sodoma e fugir de Gomorra, né? Ela não sustentou a não olhar para trás, né? Então, e ela olhou. Então, na hora que ela olha para trás, o que acontece? Ela vira a famosa estátua de sal, né? Então, isso é bem Lilith no signo de Touro. Eu não consigo desapegar da posse, né? Eu não consigo me desapegar dos prazeres da vida. E não que a gente precisa desapegar, mas a gente precisa ter um ponto de equilíbrio ali sobre esses prazeres, né? Então, é muito legal. Então, e o sal, né? Essa estátua de sal, ela fala também de valores, porque o sal ele é muito valorizado também. E no né? O sal ele é muito bem valorizado na antiguidade, né? Era moeda de troca. Salário vem disso, né? O salário vem do sal. Do sal. Então é importante que a gente precisa aprender a desapegar, para que venha o novo. Obviamente que o dinheiro ele não leva desaforo para casa, como todo mundo sabe, né? E Touro fala muito desses valores, né? Mas a gente precisa também, às vezes, aprender a desapegar de algo que não faz mais sentido, até para que o novo comece a surgir na nossa vida. Então, é importante a gente entender essa energia do dinheiro, até para que a gente aprenda a saber fazer os melhores investimentos, né? E às vezes a Lilith em Touro, como a gente fala, não vamos mexer no signo oposto, mas como no signo oposto a gente olha também o dinheiro do marido, né, os acordos, né, financeiros que os maridos, né, os relacionamentos, ou os sócios nossos fazem, às vezes, se essa Lilith ela está do lado negativo, ela pode ter esse olhar mesmo de escassez, né, e de controle, de posse, que pode acabar estragando grandes projetos que pode ser construído no percurso, já que Lilith em Touro, ela tem poderes materiais muito positivo, astrologicamente falando, né? Olhando para esse ponto assim de energia. Sim, ela tem que confiar no fluxo, né, de energia que a vida, né, a vida oferece, né?
A vida oferece. Essa confiança, ela precisa ser manifestada na Lilith em Touro, porque, como eu disse, né, no aspecto negativo, ela pode viver uma vida de escassez, né? No aspecto negativo, por causa desse lado que ela manifesta na vida. E o aspecto positivo dessa Lilith é a conquista mesmo, né? É o abundância, né? A abundância. Lilith em Touro, olha, eu tenho clientes que têm tiveram grandes crescimentos ao longo da vida, ainda continua se expandindo, né? Dentro do caminho dele, já com esse aspecto da Lilith dentro do mapa, né? A gente não vai mexer nesse ponto, mas a Vênus também, né, que é o regente de Touro também, ajuda bastante a gente trazer mais clareza, mas a Lilith é o potencial mais importante ali para a gente entender as habilidades e competências dos nossos clientes também para conseguir atingir esses ganhos, né? Perfeito. Não, e lembrando, pessoal, vamos entrar agora na Lilith na casa 2, mas antes disso, lembrando que a gente está falando no geral, a gente sempre fala, né, porque nem todo mundo entende astrologia com profundidade, a gente está falando no geral, né, então, obviamente, os aspectos que ela fizer ou né, que ela receber vão dar características diferentes, anular ou expandir alguma dessas características, dependendo dos aspectos. E isso só com um astrólogo profissional lendo o seu mapa, né, e fazendo análise de tudo, e não apenas de um ponto ou de um lado, não é isso? Sim, isso mesmo, né? A gente precisa assim, valorizar, né, a posição dos astrólogos aqui. Eu atendo bastante clientes, né? Hoje, né, a internet está vindo com tudo, né? Muitos clientes, eu pesquisei no chat GPT esse ponto. Falei, que legal, acho muito interessante a gente pesquisar mesmo. Mas na hora de fazer uma análise profunda, de entender, né, o que o centro do teu universo está te orientando, precisa ser passado realmente com o astrólogo, para ele analisar dentro de uma análise, né? A gente olha muitos pontos, né? Que o chat não é especialista para isso ainda, né? Não chegou, então ainda há necessidade, é muito cálculo, é muita informação. A astrologia também está passando pelo processo de evolução. Antes a gente fazia mapa construído através de efemérides, né? Não tínhamos nem aplicativo, né? Para usar. Né, os nossos professores que digam sobre tudo isso, né, que também são grandes matemáticos, que passou toda a técnica para nós. Depois alguns aplicativos de astrologia a gente usou e usamos até hoje, e naturalmente outras empresas melhoraram cada vez mais o software de astrologia, né, que está bem mais completo, né, a gente pode, bem confiável, que a gente confia bastante, né, em alguns aplicativos, eu também uso aqui bastante, então para mim isso me ajuda muito. Então essa faz parte da evolução também da astrologia, né? Então nós profissionais estamos aqui, né, apto, né? Nós estamos há anos estudando, né, Delcio? Ainda a gente estuda, participamos de grupos de estudos, né? Os nossos professores estão sempre em grande congresso, reunião, né? Participando, né? E trazendo sempre novas informações para agregar. E esta era de Aquário, o universo permite mesmo, né, que a gente se encontre, né, em várias culturas, em várias filosofias, para que a gente vai cada vez mais unificando. Então, eu sou super a favor ao chat, mas não podemos esquecer que a experiência de um grande profissional ainda conta muito, né? Tem eu aqui com mais de 25 anos, tem o Edelso aí também, caminhando para os seus 15, né? Porque a gente já se conhece há muitos anos, né, Edelso? Sim. Então, a gente está aí acompanhando, né? E trazendo essa clareza. E hoje, trazendo a força de Lilith aí na nossa vida, né? Porque de vez em quando ela bate aqui na nossa porta e ela pede que a gente também faça a nossa transformação, né? Se posiciona também dentro do nosso trabalho, né? Vai focar agora na área de vida que representa a casa 2. Isso, né? E ela vai olhar a Lilith na casa 2, ela vai falar muito dos nossos valores, né? Como que a gente atinge os nossos valores financeiros, né? Então a gente olha muito as nossas habilidades, competências na área de finanças, né? Como é que eu ganho o meu dinheiro, né? Como é que eu compro as minhas propriedades, as minhas terras? A gente vai olhar muito essa Lilith no signo de Touro, né? Como diz, né? Ela não vai falar de casamento, mas o que a gente mais recebe aqui no consultório, Márcia, vê se tem um marido rico aí no mapa, né? Olha aí para mim, né? Então a gente vai olhar mesmo, né? De repente a configuração de Lilith que traz
abertura para a gente atingir esse objetivo que o cliente deseja. Então, a gente mostra como o touro fala de valores, né? E como o touro, dono da casa 2, a gente vai olhar sim para Vênus, né? Que vai falar de relacionamento, vai falar dessas posses, até para saber se esse relacionamento ele tem condições, né, financeiras de acordo com o olhar dessa cliente, né? E às vezes a gente precisa mostrar para ela também o que tem de valor dentro desse mapa, né? Qual o encontro desse relacionamento, né? Qual o aprendizado que ela vai ter com esse relacionamento, né? Quando a gente também tem a Lilith na casa 2. Porque, como a gente diz, né? Tudo tem o lado positivo, mas a gente também tem o lado negativo, que é uma energia mais escura, que não está clara na nossa consciência. Então, às vezes, a pessoa com a Lilith em touro não consegue entender, né? Qual é o encontro desse relacionamento na vida dela e qual o aprendizado. Então, às vezes, o relacionamento ele pode vir com a força da Lilith também, né? Para mostrar a potência dela, né? Dentro desse relacionamento, ou se ela não tiver consciência, ela pode passar por questões de abuso também, né? Porque o touro, no aspecto negativo, e a Lilith ali, ela vai falar desse abuso da posse, né? Sim. Então, a gente precisa também ter clareza sobre essa casa 2 do dinheiro, que vai, no aspecto positivo, trazer potência para as minhas conquistas materiais. Lembrando que a gente precisa entender que o dinheiro não leva desaforo e qual o objetivo dessas conquistas materiais, né? Então, tem um universo ali pedindo para que você tenha clareza do que você quer sobre essas finanças. Não tem como, porque o dinheiro ele está muito correlacionado à questão de propósito, né? Das suas vontades, dos seus valores. Todo vai falar muito dos valores nossos, porque né? A gente fala de valor, tem o valor material, obviamente, mas tem os valores pessoais também, pessoais, que estão nessa casa, né? Isso. E como o touro na casa 2 fala dos valores pessoais, e a gente precisa entender quais são esses valores do nosso cliente, né? Quais são esses valores que cada um carrega dentro de si e que precisa ser manifestado. Às vezes, com a Lilith em touro, às vezes a gente fica confuso, porque ela sente a vontade de ter essa posse desses recursos materiais, de acordo com o trabalho dela, né? Mas às vezes ela não sustenta emocionalmente essa verdade quando ela fala dos valores materiais. Então, há uma distorção nos valores dentro da nossa espécie humana, né? Quando se fala de Lilith em touro. Ai, Márcia, Lilith em touro gosta de dinheiro? Gosta muito de dinheiro. Ela tem uma relação meio intensa, né? Com o dinheiro e instável, né? De uma certa maneira. Exatamente. Por isso que, às vezes, ela pode ter essa oscilação financeiramente na vida. Não é obrigatório ter, mas às vezes ela pode ter essa oscilação porque não está claro dentro dela essa conquista financeira, né? Então, é por isso que ela pode viver nessa energia da avareza. Agora, quando a gente olha... Entra de novo aquilo que você falou, né? O medo da escassez ou de depender dos outros financeiramente, né? Isso, e quando a gente olha a Lilith na casa 2, a gente vai ver as habilidades, competências desse cliente a conquistar a vida financeira dele, né? Através de um trabalho, ou que seja no corporativo, né? A gente vai entender os valores, ou às vezes um trabalho mais independente, ou às vezes touro na casa 2 com essa Lilith, a gente pode, de repente, se tiver bons aspectos na casa oposta, essa sociedade, né? Essa sociedade que pode ser com relacionamento, essa sociedade pode ser com a parceria de negócios mesmo, através de contrato, ou às vezes, essa Lilith em touro, a gente pode estar falando da casa oposta de heranças, que vem agregar essa casa 2, né? Já que Lilith está querendo, né? Ela quer estabilidade, só que às vezes ela não sabe aonde que vai encontrar. Eu tenho um caso de cliente com a Lilith na casa 2, que ela passou por todas essas experiências, né? Então, dentro do caminho profissional, ela teve um crescimento de ascensão no corporativo, ela cresceu muito, mas depois ela perdeu. No meio do caminho, ela encontrou um relacionamento, né? Olha, né? A casa oposta, né? Do touro, ela encontrou um relacionamento que trouxe uma ascensão financeira para ela, né? Como diz, né? A famosa viúva negra, né? O relacionamento acabou falecendo no percurso aí de 7 anos de casamento. E me deixou essa Lilith na casa 2 da minha cliente muito bem financeiramente. Aí ela fez um investimento, casa 8, com uma sociedade e teve uma queda
no percurso, né? Então, assim que o Urano lá entrou em Touro, Edelso, essa fofoca astrológica, né? Ela teve essa queda. É como se ela tivesse recebido 100% do patrimônio e ficou devendo quase 200%. Então, olha lá, né? O medo, né? As ações, né? Fez investimento em ações. Então, quando ela fez o investimento em ações, até no mapa dela, eu falei, mas não faz sentido. Não, Márcia, mas eu acho que é a melhor coisa. Contratar uma empresa para eles administrar todas as minhas ações. Eu falei, nossa, mas isso eles estão levando mais de 15% por mês do teu patrimônio, né? Se a gente fizer um cálculo ali, em menos de 10 anos, você vai ficar sem. Não tem problema, a gente consegue tudo de novo, vai dar tudo certo. É melhor deixar na corretora. Então, não sabe fazer investimento, né? Quero, Lilith. Eu tenho poder, né? Eu sou a esposa de Ló, né? Eu tô aqui em Sodoma e Gomorra, eu quero. E o universo pede, olha, tenha cautela, vamos analisar com calma, vamos ver né, as suas cartelas de investimento com mais calma. Não, prefiro deixar tudo na corretora, e aí não deu menos de 6 anos de novo, né? Ciclos do 7 no mapa dela, né? Bem dizer ali. Escassez, né? O trânsito de Saturno, né? Fazendo oposição, né? Então, trânsito. Então, pegando bem na casa 2 do mapa dela. Então, sempre essa oscilação. E sempre a gente está conversando sobre finanças, né? Bem Lilith na casa 2. Então, ela é a própria Lilith na casa 2, né? Em trânsito, né? Então, essa questão da avareza. É o processo de aprender a se sustentar emocionalmente e financeiramente, né? Perfeito. É um processo, né? Sim, mas a Lilith, ela mexe mesmo com uma vontade que está dentro de nós, mas que a gente não sustenta essa vontade. E hoje a gente está discutindo ela sobre Touro, que é a minha vontade de ser rica, de andar de jatinho, com babagem, andar de Porsche, com freio, né, no conforto, né? E às vezes o meu espírito interno não sustenta essa vontade. Eu quero, mas, ai meu Deus, não quero que ninguém saiba, porque é muito pecado eu gostar dos luxos, né, dos valores, né, de uma boa bebida, de uma boa comida. Então, às vezes, a gente sente culpa de gostar desses prazeres, né? E a Lilith em Touro, no aspecto negativo, pode ter esse desequilíbrio. O pessoal tende a associar ela mais como negativa, mas ela tem potencial. No meu caso, ela está na minha casa 9. Eu, desde pequeno, falava que queria morar fora do Brasil, minha família foi contra. Hoje eu sei, né? Na época eu não tinha consciência, obviamente. Mas essa Lilith me fez, então eu vou trabalhar fora, vou juntar dinheiro. Fiquei anos guardando dinheiro, comprei a passagem, paguei o curso, vou embora, entendeu? Não fiquei esperando quem me ajudasse, entendeu? E eu acho que esse é o fator Lilith, né? Onde ela está, a gente não está muito se importando com o que os outros pensam. A gente vai e faz aquilo que a gente quer. Isso, né? É perfeito. E é muito legal, né? Uma dica aqui, né? Então, a gente tem que olhar essa Lilith em Touro, né? Eu quero isso porque me traz alegria, porque me traz prazer, porque me traz vontade, porque me traz segurança, né? Me traz sensação de segurança. Então, Lilith em Touro, a gente precisa olhar ela com esse olhar, né, de segurança e alegria. Então, isso é uma característica que a gente precisa levar dentro do nosso ritual diário. A gente precisa dizer, né, que a gente consiga tratar o dinheiro com respeito. Não significa que você não pode comprar o teu carro, tua viagem, né, viajar para fora, né, Edelso, estudar fora. Sim. Não, você precisa entender essas suas vontades, né, quais são os valores materiais que você deseja, né? E você precisa sustentar essas vontades. É isso que o universo está pedindo para nós quando a gente fala de Lilith no signo de Touro. Então, organiza suas finanças, faça um planejamento, igual o Edelso, né? Quero morar no Japão. Então, faça um planejamento, né? Como é que é o recurso financeiro, né? Como é que você pode, qual é a documentação que você precisa, quanto tempo você vai conseguir adquirir essas reservas financeiras no investimento de médio a longo prazo para que esse desejo ele se concretize. Vênus no signo de Touro fala desses materiais, então fala de um planejamento que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Então isso é legal a gente trazer, né? Então como merecimento, a Lilith no signo de Touro vai te trazer esse bem-estar. Então é super legal a gente fazer isso. E quem tem Vênus no signo de Touro não pode esquecer que precisa também cuidar desse corpo, né? Trazer essa energia sensorial, né? Então, de repente, fazer um investimento, de repente, numa massagem, né? Fazer
um atendimento estético, né, para o corpo, né, para sentir essa energia, porque é muito bom você receber uma massagem, é muito bom você cuidar do teu corpo, né, sentir essa energia, isso vai nutrir a tua essência e, obviamente, o universo ele vai proporcionar também mais aberturas de oportunidades para você adquirir aí os teus prazeres de acordo com o teu propósito, porque está lá no mapa, tá? Para quem tem ali extintor, eu posso dizer que o universo está sempre com a porta aberta.